Quando a gente... Eu postei uma foto com você no sábado retrasado, quando a gente se conheceu lá no Palumbo. E aí depois você colocou, você aceitou, né, a collab. Eu recebi, eu acho que mais de 1000 directs. Falando, pô, entrevista ela, a gente queria dar um abraço nela, representa a gente, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus, cara, que povo doido, mas que gostoso essa brasileiro. Né? É o que eu tava te falando, as pessoas mandam mensagem, assim, as mensagens que eu recebo, elas são muito incríveis, muito incríveis. Assim, eu tento dar um jeito de quando eu tenho um tempinho... Responder. Não, nem de responder, dou uma curtida assim, mas de ler tudo, porque tem cada mensagem, ou pessoas que querem dar o seu recado também, mães que tiveram a perda de um filho, pessoas que perderam alguém da família. Então, eu recebi mensagem de uma mulher falando que ela perdeu um filho, mas ela ainda estava grávida, ela estava de 6 meses de gestação. E que ela me escutar fez com que ela tivesse uma reflexão de talvez, na época, por que ela agiu da forma que ela agiu, mesmo o filho não sendo uma gestação, né? Que hoje ela pensa diferente, que talvez na época ela pudesse ter agido diferente. Então, eu sinto que as pessoas têm me mandado bastante mensagem. Eu não sou uma pessoa, assim... politicamente correta, eu não sou a santinha, eu não sou a coitadinha, eu não sou... Talvez o que as pessoas vejam, né? Da minha forma de falar e tudo mais. Mas talvez uma palavra da qual você fale, da forma como você reagiu ao seu problema, da forma como você lidou, porque eu acho que cada pessoa lida diferente, né? Com a situação. E as pessoas têm mandado mensagens... Nossa, suas palavras me fizeram refletir. Aquilo que você falou, eu parei para pensar de outra forma. Então, talvez seja uma forma de mandar uma mensagem para as pessoas que precisem naquele momento, né? Que estejam nesse momento de desespero, de necessidade. Eu fico feliz com isso. Olha, é interessante você falar isso, porque, de fato, as pessoas te veem como uma mulher frágil. Sempre não a coitadinha, mas a coitada que perdeu uma filha de uma forma tão brutal. Sim, sim. Né? Eu acho que você lida bem com isso. Você lida bem com isso. Lido, mas eu acho que as pessoas me veem não com essa fragilidade. Assim, nossa, como você é forte, como você conseguiu enfrentar isso, como você conseguiu passar por isso. Nossa, eu não aguentaria, eu me mataria, Sim. Enfim, tem... relatos lá que... Eu imagino. Sim, de pessoas... Então, assim, na verdade, a gente nunca sabe como vai reagir. Porque se você me perguntasse, como você reagiria se você perdesse um filho? Eu falo, não sei o que eu faria, não sei qual seria a minha reação e tudo mais. Então, você nunca sabe, diante de cada fato que acontece na sua vida, como você vai reagir. Às vezes, você acha que vai ser de uma forma e, de repente, você se vê numa situação difícil e você agiu completamente diferente daquilo que você achou que fosse fazer. Vamos colocar 2 cenários aqui, tá bom? Primeiro, você falou de perder uma criança. Eu acho que, assim, existe a forma natural de você perder. A criança ficou doente, você foi te preparando para aquilo. Por exemplo, uma doença incurável, um câncer, por exemplo. A pessoa vai ficar no hospital e, por mais que você tenha oração, você tenha fé que Deus vai restaurar a saúde e tal, mas você vai se preparando para aquilo. Mesmo que a gente possa estar cometendo um erro aqui e falar que está se preparando para aquilo, tá? Mas existe uma morte natural. Vamos colocar dessa forma? Sim. E existe a morte brutal da sua filha estar saindo da sua casa num dia bem pra caramba, sorrindo, te amo mamãe e tudo mais, e 1 dia, 2 dias depois, vem uma morte dessa, assassinada. Tipo, a sua filha foi arrancada de você. Arrancada de mim. Você nem foi preparada para aquilo. Você viu a sua filha num dia, no outro dia ela estava morta. Qual foi a sua cabeça, a sua reação? Você parou pra pensar dessa forma? Tipo, cara... Ela foi assassinada. O sentimento de revolta, você se revoltou contra o crime em si, você se revoltou contra Deus. Qual foi o seu pensamento naquele momento? Você era muito nova também, né? Sim, eu tinha 24 anos na época. Na verdade, eu nem sei descrever qual o sentimento naquela época, assim, porque... De repente, eu era nova, minha filha uma criança, ela foi linda, saudável, pronta para passar o final de semana com o pai, que deveria protegê-la, que deveria cuidar dela.
e de repente ela não volta mais. Então, eu não sei te dizer exatamente qual o sentimento de nossa, eu quero quebrar tudo, meu Deus, minha filha não volta. Mas eu acho que o sentimento que me consumiu na época foi uma tristeza muito grande. Algo que você não consegue controlar. Ela bate em você e você não consegue lidar ou superar com isso. E aí, só que o que acontece? Ao mesmo tempo, da forma como foi, da forma que você tem que enfrentar, simplesmente não é como você falou. Ficou doente, foi Deus quis naquele momento, era o momento da criança e ela se foi. Não, foi muito diferente. Então, né? Só que você tem que enfrentar uma batalha. Então, você não pode cair, você não pode entrar numa depressão naquele momento, você não pode nem viver o luto. Você não consegue nem enterrar o filho. Porque você tem que enfrentar uma batalha pela frente. Que fosse inicialmente uma batalha para procurar quem fez, ou a batalha para enfrentar a pior situação daquela que você nem imaginava. Então, essa fase, eu acho que você tem que tirar forças do além, porque todo dia vão matando o seu filho. Todo dia, com uma notícia, vão matando o seu filho. Então, você não tem tempo de fazer nada. Você só tem tempo de querer lutar por aquilo, de lutar por aquela justiça. Então, você tem que ressurgir das cinzas. Você usou algumas vezes a palavra justiça agora. Você consegue definir para mim o que é justiça? Definindo, você consegue me falar se você aceitou a justiça que foi feita com os assassinos? Dizer que eu concordo, eu acho que é diferente. Okay. Aceitar é diferente. Eu acho que tem pontos aqui que a gente precisa separar. Vamos lá. A justiça, no meu caso, foi feita. Eles foram condenados. Graças a Deus, porque existem milhares e milhares de pessoas que lutam por justiça até morrer, que não vão encontrar justiça, que tem que fazer essa batalha diária. Existe o ponto de eu achar que aquilo foi justo. Ok. Entendeu? O ponto de eu achar que foi justo o tempo, que foi justo o tempo que eles ficam presos, cumprir um sexto da pena, tá solto, sair de... Aí eu acho que a gente parte para outro ponto. Que aí a gente já entra em leis, a gente já entra em processo jurídico, a gente já entra num patamar do qual eu não consigo mais alcançar. Então, assim... Igual eu escutei uma frase assim: uma saidinha, ele continua matando sua filha, 2 saidinhas, ele continua matando sua filha, porque eles têm uma vida pela frente. Eles não são pessoas idosas. Eles vão viver uma vida boa aí, vão estar soltos, vão viver, vão estar no shopping, passeando, Natal, Ano Novo, vivendo com a família, vivendo juntos, e a minha filha não vai voltar. Então, pra mim, se a minha filha não volta, ninguém tinha que voltar. A minha filha não vai voltar pra casa. Nem na saidinha das mães, nem na saidinha dos pais, nem no Natal, nem na Páscoa. Não vai ver. Não vai voltar nunca. Então, a justiça foi feita, sim. Mas concordar com a pena, concordar com outra parte do processo, aí eu acho que é bem diferente.